Como eu sou escravo do pecado? Como eu sou escravo do pecado? Como pode ser? Eu não sou escravo coisa nenhuma, eu não sou pecador. Somos como as formigas. Nós temos a consciência. Precisamos adquirir essa consciência. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. E longe nós estamos da glória de Deus, à parte nós estamos, afastados da glória de Deus nós estamos, por causa do nosso pecado. A Bíblia diz mais, lá em 1ª carta de João, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Porque se a gente fala que a gente está sem pecado, a gente está enganando a gente mesmo, porque a gente tem pecado. E se a gente está enganando a gente mesmo, a gente não está com a verdade dentro da gente. E aí João ainda continua no versículo 10, lá no 1º capítulo. Ele diz assim: se afirmamos que não temos cometido pecados, nós estamos fazendo Deus de mentiroso, e a palavra de Deus não está em nós. Porque você está falando, eu não estou cometendo pecado, mas Deus fala, você é pecador, você comete pecado. Então você está chamando Deus de mentiroso, porque você fala uma coisa e Deus fala outra. Então a sua palavra não está em nós. A palavra dele não está em nós. E meu irmão, Jesus Cristo, ele fecha esse nosso raciocínio com chave de ouro. Lá em João, no capítulo 8, versículo 34, ele diz assim: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Nós somos pecadores. Nós somos presos pelas amarras do pecado. Nós não percebemos isso, porque nós já convivemos com o pecado. Isso é algo natural para a gente. Mas nós somos escravos do pecado. Precisamos adquirir essa consciência de que somos escravos do pecado, e precisamos reconhecer isso ao nosso Deus Jesus Cristo. O próximo passo, eu não posso chamar de passo, talvez próxima etapa, ou próxima atitude. Porque eu não posso chamar de passo? Porque ela é tão fácil, que ela é difícil para a gente, se torna difícil, porque a gente, por ser tão fácil, a gente complica as coisas. O próximo passo não é passo, a próxima atitude é você fazer nada. Por isso que eu não posso chamar de passo. Você não precisa fazer nada. É tão fácil, é tão simples. Você não precisa fazer nada, porque o que tinha que ser feito já foi feito por Jesus Cristo lá na cruz, e Ele já ressuscitou, e Ele está vivo. Então você não precisa fazer nada. Você não precisa ir na procissão, você não precisa fazer penitência, você não precisa fazer nada, porque a salvação é de graça. É pela graça, ela é de graça. Você não precisa fazer nada. A Bíblia diz lá em Romanos 11, versículo 6: se é de graça, se é pela graça, já não é pelas obras. Porque se fosse pelas obras, não seria de graça. Porque se você precisasse fazer alguma coisa, não seria de graça, não seria pela graça. Então você não precisa fazer nada. É de graça para você. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois nós somos salvos pela graça. Não vem de vocês, não vem de nós. Isso é dom de Deus, é dádiva de Deus. Isso é mediante a fé. Isso não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque quem tem que se gloriar é Cristo, que já fez, não você. Então não adianta você: eu sou salvo porque eu vim na igreja domingo de manhã e domingo à noite durante toda a minha vida. Não. Porque eu ajudei o padre, porque eu ajudei o pastor, porque eu vim no ensaio do Guilherme, porque eu vim na banda, que eu vim no mutirão. Não. É de graça. É grátis. Não paga nada, não precisa fazer nada. Nada. Por isso que não é passo, é atitude, ou você não faz nada. A única coisa que você precisa fazer, aliás, é acreditar, que é o terceiro passo, ter fé. Acreditar que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que te salva, que te dá vida nova, que morreu por você para você ficar livre da escravidão do pecado. É nisso que você precisa crer, acreditar,
ter fé. Que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio à terra, morreu e ressuscitou por você. É isso que você precisa fazer. Não precisa fazer mais nada. A Bíblia diz lá em João, capítulo 1, versículo 29. Quando João Batista vê Jesus, ele falava: vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E muito bem colocado pelo Haroldo de manhã, pastor Haroldo, faz uma referência direta ao Cordeiro lá dos israelitas, que precisou ser morto para eles ficarem livres. E o Cordeiro de Deus foi morto para eu e você ficar livre. Entendeu? É simples assim. Aí você pergunta: se ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, por que ele tira o pecado de uma vez do mundo? Acaba com o pecado, tira tudo dali, deixa todo mundo livre. Porque Deus não fez eu e você máquinas. A beleza de Deus, o amor de Deus está em nos dar a liberdade de escolha. Quer uma prova que Deus não te fez máquina? Olha para a sua vida. Ela é cheia de escolhas. Hoje você escolheu a roupa que você vinha para cá, escolheu vir para a igreja, você escolheu seu namorado, escolheu seu marido, escolheu sua esposa, escolheu comprar seu carro, escolheu comprar sua casa, alugar sua casa, vender seu carro, escolheu um monte de coisa, a faculdade que você ia fazer, cheia de escolhas. E você pode ou não escolher acreditar que Jesus é o Cordeiro de Deus. Você pode acreditar ou pode rejeitar, como a maioria faz. A maioria rejeita esse Cordeiro de Deus, a salvação vinda de Deus. A maioria rejeita. E você pode escolher hoje acreditar e ter fé e ficar livre da escravidão do pecado e ter uma vida eterna, uma nova vida em Jesus Cristo. Você até pode morrer fisicamente, mas tenha certeza que você já tem a vida eterna. Basta crer, é simples, basta crer. Por isso, meus irmãos, a Bíblia fala lá em João 3,16, todo mundo conhece, mas olha como ele fica bonito quando a gente coloca Jesus Cristo da forma como a gente está vendo hoje. Olha, Deus amou o mundo de uma tal maneira que a gente não tem palavras para explicar, faltam-me palavras para falar como é esse amor de Deus para o mundo. Aí Ele manda o seu Filho, Jesus, o Cordeiro, para que todo aquele que crê nesse Cordeiro, no Jesus, Filho de Deus, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Olha que bonito, que beleza, como é maravilhoso o amor de Deus na nossa vida. Basta você crer. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu amado, nessa noite, a celebração da Páscoa, ela é somente para aquele que crê que a salvação vem do Senhor, que a libertação vem do Senhor, através de Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é a nossa salvação, que é a nossa libertação, que é a nossa vida eterna. Amém por isso? Amém por isso, meus irmãos. Essa é a verdadeira celebração da Páscoa. Eu queria compartilhar com os irmãos mais uma última coisa que veio me incomodando bastante durante esses últimos dias, quando nós estávamos falando de Páscoa, comemorando Páscoa, e ouvindo a rádio Band News FM, tem um colunista lá que é o Salomão Schweitzer, e ele falou essa semana sobre a Páscoa. Ele falou sobre a Páscoa judaica, sobre a Páscoa cristã, e ele comentou algumas coisas, algumas singularidades, algumas coisas que acontecem na comemoração da Páscoa judaica, que ela é feita em família, que os pais e os filhos se reúnem em torno de uma mesa e relembram o memorial da saída deles do Egito. E eu fiquei me perguntando, como é que é o jeito certo de celebrar a Páscoa? Como é que nós deveríamos celebrar a Páscoa, a gente como cristão? E fiquei pensando, domingo a gente vai na igreja e vai fazer aquela festa, aquele culto de louvor ao Senhor, e vai ser uma bênção. E realmente eu acho isso uma bênção, uma alegria estar aqui, as danças, os cânticos, tudo Deus tem falado aos nossos corações. Mas eu fiquei lendo o texto e meditando, e me parei às vezes nesse versículo aqui, ó, lá do capítulo 12, que ele fala:
No 26, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, responda-lhes: o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e poupou as nossas casas quando matou os egípcios. Bem disse o pastor Haroldo de manhã, que não devemos mais usar o Antigo Testamento ao pé da letra, mas os seus princípios éticos e morais são eternos para nós. E fiquei meditando sobre isso, e fiquei pensando, talvez a forma que as famílias judaicas se reúnem em suas casas para celebrar a Páscoa, como é que nós estamos nos reunindo em nossas famílias, nas nossas casas, para celebrar a Páscoa? E eu pergunto para o irmão: será que o irmão parou com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família, um minuto, seja no sábado, na sexta da Páscoa, ou hoje mesmo no domingo, e ceiou com ele, e orou e falou assim: Jesus Cristo, obrigado porque o Senhor morreu por mim, e que o Senhor ressuscitou. Hoje é domingo de Páscoa, ou é sábado, ou é Páscoa de uma forma geral, e nós estamos aqui lembrando do Senhor. Será que fizemos isso com a nossa família? Será que passamos para fazer isso? Acho que eu descobri onde está o coelhinho. Será que o coelhinho não estava tomando esse lugar? Olha, eu não estou falando que o coelhinho é do diabo, eu não estou falando que o coelhinho não deve fazer parte da Páscoa. Eu não estou falando também que seus filhos não devem devorar ovos de chocolate, porque eu vou abrir o meu quando chegar em casa e vou comer. Não estou falando isso, eu estou falando que devemos colocar Jesus dentro da nossa casa, no lugar que Ele deve estar. As nossas portas e as nossas janelas estão escancaradas para o coelhinho pular lá dentro. Mas nós não estamos prontos para ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar, para perpetuar essa celebração da Páscoa para a nossa família. Fica meio que o Frankenstein. Na nossa casa é coelhinho e ovos de chocolate, e na igreja é o Jesus Cristo. Por que o Jesus Cristo não está dentro da nossa casa? Hoje de manhã minha esposa tomou um susto comigo, porque eu acordei 7 horas da manhã, não costumo fazer isso, e muito menos ir para a padaria comprar o pão. E o que você vai fazer? Vou comprar pão. Mas você não come pão? Ah, hoje eu quero comer pão. E acordamos e de manhã pegamos o pão, tinha um pouco de suco de uva, nós colocamos o suco de uva e repartimos o pão, lemos a passagem da ceia. E ali falamos: Jesus, obrigado pelo seu corpo que por nós foi dado, e pelo seu sangue por nós derramado. Hoje de manhã nós estamos aqui lembrando de Ti, pelo que o Senhor fez por nós. Que alegria, irmão, fazer isso. Que alegria fazer isso. Que prazer fazer isso. Que prazer foi colocar o coelhinho no lugar que ele tem que ficar, e colocar Jesus Cristo na minha casa, aonde ele tem que ficar. Eu peço para o irmão: coloque Jesus Cristo na sua casa, no lugar onde Ele tem que ficar. Reúna a sua família. Hoje você vai sair daqui e ainda dá tempo. Eu sei que você está doido para ver a última música do Pilés, mas quando você sair daqui ainda dá tempo de você reunir a sua família. Coloque ali em volta da mesa, ore com ela, celebre. Faça isso uma alegria, um cotidiano da sua vida. Essa memória que Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelo nosso pecado, nos deu uma vida eterna. Que isso esteja proliferado em nossas famílias, que isso esteja infectado com uma coisa boa em nossas famílias. E aí a gente vem na igreja e faz essa festa toda aqui, celebra a Deus. Como é bom estar aqui celebrando a Deus, cultuando a Deus, aquele que morreu e ressurgiu por mim e pelos nossos pecados. Amém? Amém, amém, irmãos. A verdadeira Páscoa é para aquele que acredita, para aquele que crê que a salvação vem do Senhor, através do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, nos dá uma vida nova, nos dá a vida eterna e nos tira da escravidão do pecado. Amém? Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos.